Então, muito boa tarde, Christian. Vamos iniciar hoje o primeiro episódio aí da nossa série de conteúdos da Diretoria de Planejamento Financeiro da Associação dos Magistrados Catarinenses. Esse primeiro sobre renda fixa, que é um dos mais palpitantes no Brasil, haja visto nossos juros sempre altos, né, Christian? E gostaria de agradecer inicialmente a tua disponibilidade de nos fazer essa apresentação, essa aula sobre renda fixa. Quem não conhece, o Christian Rafael Peliza, economista-chefe e responsável pela área de produtos na Nipur Finance desde 2020, graduado em economia pela UNO Chapecó, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo como áreas de interesse teoria financeira, economia monetária e econometria. Atuou como professor da Chapecó entre 2018 e 2022. Possui certificação de gestores Ambima CGA, emitida pela Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros e Capitais. Christian, mais uma vez eu te agradeço pela tua disponibilidade de estar conosco aqui. A gente está fazendo essa gravação que vai ficar no YouTube para os nossos associados acompanharem. Peço que tu coloque eventualmente aí o telefone no final, no começo, teus contatos, e a gente vai disponibilizar também no nosso grupo de WhatsApp depois, para quem quiser tirar uma dúvida contigo, enfim, fazer algum contato eventual profissional, enfim, a gente sempre disponibiliza isso para os nossos associados, até como uma forma de te agradecer também ao palestrante pela sua disponibilidade. Então, te agradecendo mais uma vez, fique à vontade para nos apresentar essa aula tão interessante aí que é a renda fixa. Eu que agradeço pelo convite, Douglas. Acho que dentro da parte de finanças é um dos assuntos que eu mais gosto. Então, para mim aqui, acho quase uma diversão poder falar um pouco de renda fixa, né? Um mercado que é o mercado mais representativo dentro do mercado financeiro no mundo. Em tamanho, ele é o maior mesmo, né? Muitas vezes a gente tem aquele olhar, né, de achar que é uma coisa mais simples, uma coisa mais conservadora, mas tem muito detalhe envolvido, né? Tem algumas pegadinhas envolvidas no mercado de renda fixa, e eu espero poder contribuir aí, então, com os associados, enfim, que trazendo algum conhecimento aí, alguma informação que seja útil para os investimentos, enfim, para toda a parte de planejamento financeiro. Compartilhar minha tela, vou começar aqui com uma parte mais básica, depois tem alguns detalhezinhos técnicos aqui dentro da parte de renda fixa, mas acredito que dá para levar bem tranquilo. Começando assim sobre o que é renda Cristian, fixa. eu vou tirar minha tela aqui, fica só você e eu vou ficar te acompanhando aqui. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Perfeito, obrigado, Douglas. Falando sobre o conceito de renda fixa, basicamente empréstimos, né, um título de dívida emitido por alguém, né, seja por um banco, por uma empresa, pelo próprio governo. Então, do ponto de vista contratual, né, e até eu nem ousaria entrar muito nesse lado aí, até pelo público, mas esse contrato vai ter um credor, vai ter um devedor, e o lado que é credor vai tratar isso como um investimento, já que a ideia é ganhar juros, né? Ganhar alguma coisa em cima do capital que vai ser emprestado para algum outro agente. No fim das contas, os juros que vão ser pagos na renda fixa, eles podem ou não ser fixos. Quer dizer, eu acho que o primeiro detalhe é que a renda fixa é até um pouco menos fixa do que a gente percebe aí à primeira vista. E a grande diferença em relação à renda variável, tecnicamente falando aqui, é o formato em que essa renda é paga. Os juros eles podem não ser fixos, mas você vai ter uma taxa pré-contratada. Então, eu vou ter lá 110% do CDI. O CDI vai variar, mas você vai receber sempre os 110% do CDI. Quando eu olho para uma renda variável, eu não tenho essa visibilidade, porque quando eu trato, por exemplo, de dividendos, depende do resultado da empresa. Então, essa talvez seja a principal distinção né, no momento inicial, quando a gente vai tratar de renda fixa. Do ponto de vista da renda fixa, a gente tem algumas características básicas que vão estar incluídas nesse contrato. Alguns elementos que vai ter que ter no contrato de renda fixa. Primeiro,
maturidade ou vencimento do título, quer dizer, o prazo para que o devedor pague para o credor os valores contratados. Segundo, é o valor principal, né? Vai ter vários nomes, valor par, valor de face, preço par, que é o valor da dívida mesmo, né? Quer dizer, sem contar os juros, né? É o principal. Vai ter as taxas dos cupons. Aqui é os juros que vão ser pagos ao longo do tempo e a frequência que esses juros vão serão pagos no item C. O item D trata de senioridade. A estrutura de dívida ela pode trazer ordenações diferentes de recebimento. Quer dizer, você pode ter um título que é sênior, que ele tem preferência de recebimento em relação a outros, e você pode ter um título subordinado, que é o último aí da cadeia. Então, pode ter uma cláusula de senioridade dentro do título de renda fixa, que vai ser basicamente a preferência no recebimento. Provisões de contingência são possibilidades de recompra tanto por parte do credor quanto do devedor do ativo, quer dizer, se eu sou o comprador, eu posso exercer, pegar o meu dinheiro de volta antes do prazo, se tiver uma provisão de contingência, o próprio quem está tomando dinheiro emprestado pode ter uma cláusula de que ele pode quitar antecipadamente, então provisões de contingência pode ou não ter, alguns títulos terão, assim, diria, Brasil menos comum, mas lá fora até é mais. E aí alguns outros elementos aí, garantias vinculadas à dívida, os covenants, que são números que a empresa precisa cumprir ao longo do tempo para que essa dívida não se torne mais arriscada. Então, são essas as principais características que vão ter num título de renda fixa. E aí, eu queria trazer isso já na prática, mostrando uma oferta que está em vigor agora. É uma empresa chamada Sorocaba Refrescos, ela engarrafa as bebidas para Coca-Cola, né? Então é uma distribuidora da Coca-Cola. Ela está fazendo uma oferta pública aí de 285 milhões deixa eu ver aqui, são CRAs, né? Certificados de recebíveis do agronegócio. Então esse é o título que eles estão emitindo, 285 milhões. E quando a gente vai olhar as características desse ativo, vai ter isso que eu comentei, maturidade ou vencimento. Aqui são duas séries, né? Uma de 7 anos e 10 anos, então a gente já sabe que aí o vencimento vai ter esse prazo. O principal, né, o valor par, são 285 milhões aqui a emissão, isso dividido em títulos com preço de R$ 1.000 cada um. Então, você compra por unidades, né? Então, cada unidade vale R$ 1.000. Taxa de cupons e frequência. As taxas aqui vai ter como uma remuneração teto. Quer dizer, depois eu até vou comentar como se formam essas taxas aí no mercado primário, mas aqui vai ser esse pré de julho de 29 mais 1 ou 12,85 na primeira série, e a segunda é NTNB 33 mais 1,10 ou IPCA mais 7,35, essa aqui é a taxa, e esses juros vão ser pagos periodicamente de maneira semestral. Então, cada semestre você vai receber uma fatia dos juros aí ao longo do tempo. Senioridade. Aqui não tem, é um ativo que não vai ter senioridade, todos os credores vão estar na mesma ordenação de preferência, então essa aqui é um que o item D se exclui. Provisões de contingência, se a gente for ver o último item, que diz resgate antecipado, tem um lock-up de 48 meses, quer dizer, a empresa não pode recomprar esse ativo antes de 48 meses, mas depois do 48º mês, ela pode resgatar, ela pode devolver o teu dinheiro antes do vencimento e, enfim, encerrar a dívida. Então, tem uma provisão de contingência. No item F, outros, se a gente for ver garantias, está escrito clean, então não tem garantia. A garantia é a da empresa mesmo, é a qualidade de crédito da empresa, e o covenant tem, então a empresa ela se compromete a manter alguns indicadores aqui, no caso é um indicador de alavancagem, dívida líquida e EBITDA, né? Ela quer manter em menor do que 13,5 para 24 e 25 e menor que 3 nos exercícios seguintes. Então, ela se compromete a manter uma saúde financeira adequada. Caso contrário, se existir uma quebra desses covenants, os credores eles podem convocar uma assembleia e encerrar antecipadamente a dívida. Então, ela seria obrigada a devolver o recurso para os credores antes do prazo de vencimento, se ela estourar algum covenant. Então, aqui a gente vê que praticamente todo ativo de renda fixa que você comprar, com algum grau de sofisticação a mais ou a menos, ele vai ter esses elementos envolvidos.
como eu digo, com algum grau de sofisticação a mais ou a menos, se a gente pega uma emissão bancária mais simples ou uma letra financeira do Tesouro, que é aquele título que paga praticamente a Selic aí, eles vão ser mais simples, não vai ter estrutura de cupons, não tem estrutura de senioridade, não tem provisão de contingência, não tem garantia nem covenants, então são coisas mais simples, mas quando a gente vai andando para créditos estruturados, para emissões mais complexas por parte das empresas, essas coisas vão aparecendo. Então, esse aqui, nesse caso, por ser um CRA, né, um certificado de recebível do agronegócio, ele já inclui muitos desses elementos aí que enfim, podem aparecer num título de renda fixa. Quando eu falo basicamente nos juros, né? Acho que começando com a definição de juros, existe aí o título cupom, né? Sempre a gente vai ouvir falar, não, mas paga cupom, não paga cupom. Os cupons são os pagamentos periódicos que um ativo de renda fixa pode fazer ou não. Como eu disse, alguns têm, outros não. Se a gente pegar uma nota do Tesouro Nacional, série B, aí, a famosa NTN-B, paga juros semestrais. Se a gente pegar a maioria das debêntures, dos CRIs, dos CRAs aí, do crédito privado, vai pagar juros semestral, anual, mensal, dependendo da estrutura. E aí, se a gente pega os CDBs, né, emitidos pelos bancos, a maioria não tem juros periódicos, é tudo no vencimento. Então, o título cupom, né, são esses juros que são pagos periodicamente, e a origem do título é até um pouco curiosa. Eu coloquei aqui no quadro, no lado, um título de uma emissão de dívida do estado de Guanabara, né, quer dizer, ainda nos tempos antigos do Brasil, e a gente vê que tem uma cédula e do lado tem um monte de cupomzinho. É por isso a questão do cupom, né? Você tinha um pedaço aí do título que era destacado e você podia sacar o dinheiro trocando pelo cupom. Então, esse nome pegou e continua até hoje mesmo, que não existindo mais nada nem parecido com cupom dessa forma, né? Um cupom de papel hoje em dia. Os títulos, como eu falei, que não tem cupom, eles podem ser conhecidos como zero cupom, desconto puro, depende da forma como ele é construído. O principal também pode ser pago periodicamente ou no vencimento. É a chamada amortização, quando você tem o pagamento do principal. As amortizações, em geral, é mais próximo do vencimento. E aí, quando eu tenho amortização só no vencimento, eu digo que é um título bullet. Ele só tem um pagamento de principal lá no final, ele pode pagar juros ao longo do tempo, devolve o principal lá no final. E para fechar, nessa parte talvez até mais introdutória, né, os juros eles podem ser fixos ou flutuantes. Como eu comentei, a renda fixa é um pouco menos fixa do que se poderia supor, né? O título pré-fixado é aquele que eu já conheço a taxa na largada, né? Então, eu contrato um ativo que vai me pagar lá 10% ao ano. É os 10% ao ano, independente do cenário. Só que pode ser flutuante. Eu posso ter indexado ao CDI, que vai ser lá 100% do CDI. Se o CDI for 10, eu vou receber 10. Se o CDI for 12, eu vou receber 12. Então, eu conheço a taxa aí contratada de referência. Eu conheço a taxa contratada, mas ela é referenciada em algo. E esse algo pode mexer. Indexado à inflação também. Eu posso ter um IPCA+, como eu falei, o caso da própria NTN-B, né? É um título muito famoso, muito negociado aqui no Brasil. A NTN-B paga a inflação mais um spread. Esse spread aí é fixo, mas aí a inflação, cada mês, ela vem num tamanho, né? Então, basicamente isso. A gente tem alguns formatos de classificação nos títulos de renda fixa. Acho que são duas formas de classificação mais famosas. A primeira é por indexador. Aqui no Brasil é muito comum, lá fora um pouquinho menos. E a segunda forma de classificação é por tipo de emissor, né? Quer dizer, por quem que é o devedor na operação. Primeiro, na classificação por indexador. A gente tem o pós-fixado, que é aquele que é atrelado a alguma taxa de juros de mercado. Aqui no Brasil, as mais comuns é o CDI e a Selic. Né? Essa indexação à taxa de mercado é porque existem algumas taxas básicas de juros na economia. O CDI é a taxa de negociação interbancária, né? É o certificado de depósito interbancário. Os bancos, no dia a dia, eles precisam fechar o caixa. Então, um banco empresta para o outro operações de curtíssimo prazo, em um dia. Então, e a taxa paga nesse um dia é o CDI. Então, o CDI é uma referência, é uma taxa calculada diariamente. E aí, quando você compra uma renda fixa pós-fixada atrelada ao CDI, tem muitos exemplos. Bom, vai ter desde os CDBs, vai ter título privado indexado ao CDI, é a mais comum a gente encontrar.
também pode ter indexado a Selic, né? E a Selic é quase o CDI, só que é para negociação de títulos públicos federais de curtíssimo prazo. Então a gente vai ter a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que faz esse processo para títulos públicos. Então, um título indexado à Selic, a LFT, a Letra Financeira do Tesouro Nacional, é o título pós-fixado do governo, bastante básico, tem esse indexador. Então, pós-fixado é muito comum, os bancos emitem muito título pós-fixado, porque eles também, na outra ponta, quando eles emprestam, a maioria das taxas também é pós-fixada. Então, eles casam o seu débito com o seu crédito no mesmo indexador para minimizar risco. O pós-fixado ele é muito tranquilo. Eu acho que em termos de indexação, ele garante alguma proteção contra ciclos de política monetária, enfim, ele tem um apelo interessante. O segundo, inflação, o segundo indexador. Então, são títulos indexados a algum índice de preços. No Brasil, o mais comum é o IPCA, o índice de preços do consumidor amplo, ele é calculado pelo IBGE e é o índice oficial. Então, vai ter nove grandes grupos dentro do IPCA aí, que envolvem desde alimentação, energia, transporte, serviços, higiene, enfim, tem muita coisa dentro, e ele tenta calcular a variação de preços dentro de uma faixa de 4 a 40 salários mínimos, uma variação média aí na cesta de consumo. Quando eu estou falando de um título indexado à inflação, eu estou olhando para a proteção contra a variação de preços. Eu quero ter um ganho real no meu investimento. Então, independente da inflação subir, cair, a gente ter uma crise parecida com, enfim, o que aconteceu em alguns países vizinhos, eu vou estar garantindo meu ganho real. Pensando aqui, hoje você consegue um título lá IPCA mais 5,5%. Você vai ganhar 5,5% acima da inflação. Também existem títulos, mas são bem menos comuns, indexados ao IGPM. Existia a NTNC, que era um título do governo, às vezes existe uma outra emissão também privada no IGPM, só que é menos comum porque é muito volátil. O IGPM às vezes sobe muito, cai muito, então acabou caindo um pouco em desuso usar o IGPM ou o IPCA mais estável. Para fechar a parte de indexação, tem os títulos pré-fixados. Esses, a taxa é estabelecida na contratação e não vai mudar ao longo do tempo. Então, como eu falei, se eu contratar um pré-fixado a 12, ele vai ser 12% ao ano aí, para todos os anos em que eu carregar o meu ativo. O pré-fixado ele tem um pouquinho mais de risco, depois eu até comento um pouco, ligado a dois fatores, né? Se a inflação acelerar e eu estou com a minha taxa contratada e a inflação aumentar, ela pode corroer o meu ganho real. Então, imagine que eu comprei um papel a 10% ao ano, numa época em que a inflação era 4%. Estava com ganho real aí de aproximadamente 6%, porque a continha é um pouquinho diferente, mas vamos lá, 6%. Aí, vamos imaginar que a inflação sobe para 8%. O meu ganho real cai para 2%. Quer dizer, se eu tiver carregando esse ativo, eu posso estar perdendo um pouco se a inflação acelerar. E, da mesma forma, se os juros acelerarem, eu fico com custo de oportunidade. Isso foi muito comum, e eu falo já como um caso real aqui. No pós-pandemia, a nossa Selic caiu para 2% e a gente conseguia lá pré-fixados a 7%, 8%. Que eram bons, né? Comparado com os 2% da Selic ou do CDI, você tinha lá um ativo que pagava lá 300%, 400% do CDI. Era interessante. O CDI subiu muito, a Selic subiu muito, saiu de 2 para 13,75. Esse ativo pré-fixado que pagava 300% do CDI começou a pagar 50% do CDI. Então, inverteu a lógica, né? Esse é o risco, você fica com custo de oportunidade, já que está pré-fixado. Então, por um lado, o pré-fixado ele é um pouco, pela rigidez mesmo, ele acaba carregando alguns riscos com ele. E os três indexadores são super comuns. A gente consegue, eu trouxe um exemplo aqui, bem simples, né? O CDB Banco Master para agosto de 2030, quer dizer, o mesmo risco de crédito, né, o mesmo banco, você poderia comprar um pós-fixado a 120% do CDI, ou inflação a IPCA mais 6,95, ou um pré a 13,70. Os três estavam disponíveis, mesmo vencimento, mesma estrutura de resgate no vencimento, mesmo investimento mínimo, muda só o indexador. E aí, como a gente pode ver, né, até aqui é o risco
tem uma métrica própria, né, que é utilizada aqui pela XP para calcular, mas o pós-fixado com risco menor, 12, inflação quase o risco do pós, né, 13, e o pré com um pouco mais de risco. Obviamente, pelo que eu falei, a inflação ou movimentos de juros podem trazer um custo para o pré-fixado. Então, normalmente nas carteiras a gente acaba olhando para o pré-fixado como um pedacinho menor, até pela eliminação de riscos. Saindo da parte de classificação por indexador e olhando um pouquinho para a classificação por emissor, a gente tem três grandes grupos de devedores no Brasil quando a gente olha para a renda fixa. Primeiro, a gente vai ter as emissões bancárias, que são dívidas contraídas pelos Christian, bancos. Perdão. eu vou te atrapalhar um minuto para você voltar na tela anterior, se for possível. Claro. Porque essa semana, por coincidência, um colega magistrado me perguntou exatamente sobre essas ofertas do Banco Master. Ele estava em dúvida, ele estava pensando em aderir a alguma. É, não é para responder para ele o que ele deve investir, mas comparando elas, qual é a sua leitura de oportunidade, de risco entre cada uma e, enfim, o que é melhor para que cada um que vá assistir esse vídeo entenda por que eventualmente escolher ou a pré-fixada, ou o IPCA, ou o CDI 120? Perfeito, Douglas. Eu acho que é bom deixar o disclaimer que eu não vou fazer nenhuma recomendação de investimentos, Sim, né? sim, Tudo perfeito. aqui. Justamente, ele É, perguntou, mas é que como uhum. tu citou o exemplo exato, por que não explicar como ler isso de Perfeito. uma forma racional, o investidor? Começando, né? É bem difícil a gente conseguir dizer qual deles vai se sobressair ao longo do tempo, porque basicamente o banco ele vai tentar manter o seu mesmo fluxo enfim, o mesmo custo de capital para cada um dos três. Então, se o Master está emitindo para 2030 120% do CDI, ele imagina que o IPCA mais 6,95 vai ser mais ou menos isso e o 13,70 também vai ser mais ou menos isso até o vencimento. O que acontece? Quando a gente olhar para o pré-fixado, ele vai carregar um prêmio a mais. Ele vai ter um prêmiozinho extra pela questão do risco. Como ele pode ser corroído pela inflação ou tem um custo de oportunidade, ele leva um prêmio adicional. O IPCA e o mais e o pós são um pouco mais conservadores. Muito do que a gente tem que olhar é um pouco expectativas sobre o comportamento futuro, bem variável macroeconômica mesmo. O que eu acho que vai acontecer com o IPCA ou com o CDI. E isso vai me dar uma ideia melhor de qual dos três poderia se sair até 2030. Se eu imaginar que o CDI, 120% do CDI na média, vai ser igual ou superior a 13,70 até 2030, e olha que aqui eu já vou falar como economista, né? Eu acho bem difícil, são juros bem pesados, né? Se pensar 120 do CDI, 13,70 pelos próximos 8 anos, é uma situação de juros altos mesmo. E também imaginar que o IPCA, para dar arbitragem aqui com os 13,30, ele teria que ficar na casa ali dos seus, na média anual, na casa dos seus, vamos lá, dos seus 6,7%, né? Então, também teria que ter um IPCA muito alto no período. Chegando à conclusão, eu vejo um bom prêmio no pré-fixado aqui. É um prêmio de risco, você assume um risco maior, mas tem um retorno, tá bem carregado, eu diria, né? Eu não sei se isso respondeu bem a pergunta, eu espero não ter ficado muito em cima do muro. Com certeza, porque o cara vai ter que entender. Isso que eu queria que tu revisasse. Por que o prêmio? E eu acho que deu para entender bem assim, o cenário e o que o título está entregando, né, para o investidor. Então, ficou bem claro para mim assim, como fazer a leitura comparativa entre os diferentes indexadores. Exatamente. Assim, a ideia geral é que para o mesmo prazo e o mesmo emissor, você teria que ter uma chamada regra de não arbitragem, né? Todos deveriam pagar a mesma coisa, né? Eu tenho o mesmo risco de crédito, o mesmo emissor, o mesmo prazo. Então, se você imaginar que algum carrega algum prêmio, digamos que pô, o IPCA tivesse IPCA mais 9, eu imagino que ele estaria com um prêmio grande. Eu, assim, me chamaria atenção, estaria desviando um pouco do 120 do CDI. Então, nesse caso, eu olho para o pré, com um pouco mais de. Enfim, porque se eu comparar com o IPCA e com o CDI, ele está bem carregadinho. É óbvio que é o ativo com mais risco, porque se acontecer alguma coisa de errado no meio do caminho, ele vai ser o que mais vai sofrer. Perfeito. Obrigado. Obrigado.
Falando aqui foi uma classificação por indexador. Quando a gente sai do indexador, a gente vai ter a segunda grande classificação aqui na taxonomia aqui da renda fixa brasileira, que é, como eu falei aí, pelo tipo do devedor, né? Primeiro a gente tem as emissões bancárias, que são ativos, que são emissões, são dívidas dos bancos, né? Os bancos captando recursos com o público. O segundo é o crédito privado, que também são empresas privadas, mas não do setor do setor financeiro. Então pode ser qualquer empresa aí, menos as do setor financeiro. E para fechar, o próprio governo também financiando aí os seus custos correntes, a sua dívida, captando recurso com o público. Então, começando com as emissões bancárias, as mais comuns aqui, e são papéis bem simples, esses acho que a maioria das pessoas conhece. Temos os CDBs, LCIs, né? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, a LCI é a Letra de Crédito Imobiliário e a LCA a Letra de Crédito do Agronegócio. A principal característica que eles têm aqui, e enfim, que traz um atrativo grande, é que eles têm uma garantia do chamado Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então, até 250 mil por conglomerado financeiro e por CPF ou CNPJ, você tem proteção. Então, o que a gente costuma falar tem que usar e abusar do FGC. Bancos menores, instituições financeiras menores, é sempre bom ficar dentro do FGC e só passar se for uma empresa. Se você passar do FGC, você vai ter que ter confiança no crédito do banco. Então, esse que é o detalhe. Então, tem que ser um banco que tenha uma robustez. Vou citar aqui nominalmente. Bom, se eu passar do FGC no Itaú, enfim, em algum banco, no JP Morgan, tá tranquilo, né? Eu acho que são bancos que dificilmente você vai ver um evento de crédito acontecendo com eles. Agora, bancos menores é bom ter um pouquinho de cuidado. Aí eu trouxe um exemplo aqui, né? Um CDB do Digimais, pagando 121% do CDI com vencimento em 2029. Os CDBs eles podem ter liquidez diária, quer dizer, o banco ele garante o teu resgate diário, não são todos. A LCI e a LCA agora na nova regra tem uma carência maior, né? Tem 9 meses para ser liquidez diária no caso da LCA, se não me engano, e 12 na LCI. Então, e o atrativo da LCI e LCA é a isenção do imposto de renda para a pessoa física. Então, esses são os principais papéis aí de emissão bancária e aqueles que têm garantia do FGC. Exatamente por ter garantia do FGC, a gente quase não tem mercado secundário. O que isso quer dizer? Se eu comprar um papel que com vencimento para 2029, como é o exemplo que tem aqui, e chegar lá em 2027 e eu resolver vender ele, provavelmente eu vou ser penalizado, porque não tem um mercado ativo, quer dizer, não tem comprador disponível para fazer aquele equilíbrio de preço. E aí o que acontece é que as instituições financeiras têm que dar recompra para depois repassar. E aí você pensa o seguinte, vou dar o exemplo pela XP, já que é o que a gente é credenciado aqui como escritório. Se eu pegar, se eu quiser sair desse CDB, a XP ela compra de mim e depois no outro dia, ou em até 48 horas ali, mais ou menos, ela vai vender para outro. Nesses 48 horas que vai ficar na custódia da XP, perde o fundo garantidor, então a XP estaria assumindo um risco. Por isso ela vai querer te comprar com desconto para se livrar rápido. Então, por isso que não tem muito mercado secundário para esse tipo de ativo. Então, se não for um ativo que já está explícito que ele tem liquidez diária, ou que já venceu a carência, é bem difícil dar saída. O ideal seria carregar até o vencimento, como eu falei, exceto aqueles que já têm carência ou que já estão em fase de liquidez diária. Menos conhecido do que os CDBs e as LCs e LCAs, a gente tem as letras financeiras também que os bancos emitem. São títulos que não têm a proteção do FGC, então tem a garantia, tem que avaliar o emissor. Quanto melhor o emissor, mais seguro vai ser o título. Esses já possuem um pouco de liquidez no mercado, possuem bem mais liquidez, até porque normalmente quem emite são instituições já um pouquinho mais robustas, e aí o que vai acontecer ninguém já não tem FGC, então não tem o que perder. Dentro das letras financeiras tem a chamada estrutura de subordinação. Tem 3 classes de letras financeiras: a letra financeira sênior, né, que é a LF, a letra financeira subordinada, que é a LFSN, e a letra financeira subordinada complementar, que é a LFSC. Então, vou passar rapidamente aqui as diferenças, tem alguns detalhezinhos aqui, um pouco marotos até. Quando eu falo em subordinação, eu até aproveitei esse slide para trazer a explicação. Muitos ativos, né, FDIC, CRA, CRI, enfim, eles vêm com estrutura de subordinação em que eu vou ter
a mesma dívida quebrada em 3 pedaços, né? Ou 2 pedaços, enfim. Vou ter uma dívida que é subordinada, mezanino e sênior. Se acontecer um evento de crédito, o primeiro a ser afetado é o subordinado. Então vamos lá, eu estou com 10% de inadimplência no meus papéis aí que compõem a minha, enfim, a minha carteira, o meu FDIC, quem está com cota subordinada é o primeiro que vai levar. Desses 10% aí, só para citar um exemplo, vai ficar com eles. A inadimplência subiu de 10% para 50%, começa a afetar a cota mezanino. E só vai chegar na sênior se tiver uma inadimplência muito grande. Então, o cotista sênior está praticamente protegido. Ele vai ter menos risco de crédito, obviamente a taxa que ele vai receber vai ser menor. Mezanino um pouquinho maior, subordinado é o que mais tem risco de crédito e maior taxa. Nas letras financeiras, não é bem isso aqui, mas a estrutura de subordinação é que tem a sênior e a subordinada, e também a subordinada complementar. Caso o banco ele tenha algum problema, enfim, o banco vá à falência, vamos lá. Quem tiver a letra financeira sênior, ele vai concorrer junto com os outros credores em pé de igualdade. Então, enfim, você vai depois, bom, óbvio, né? Tem a ordenação lá de pagamentos, né? Enfim, trabalhista e tudo mais. Quando chegar na reta dos credores, aí a letra financeira sênior concorre igualmente. A subordinada e a subordinada complementar, não. Ela primeiro tem que pagar o cotista sênior para depois ele receber. Então, óbvio que a subordinada e a complementar vão ter pagamentos maiores. Bom, aqui tem um exemplo de uma letra financeira do PagBank, né, para 2026, tem 103% do CDI. A letra financeira na emissão primária ela é emitida em múltiplos de 50 mil. Então, o investimento mínimo na emissão primária vai ser 50 mil. Se eu comprar uma unidade, se eu comprar duas, vai para 100 mil, e assim por diante. Até onde eu lembro, a letra financeira pode pagar juros periódicos, pode não pagar. Eu tenho a subordinada. Aqui também tem um exemplo do mercantil do Brasil, aqui, né? 115% do CDI. As letras financeiras subordinadas elas são emitidas em múltiplos de 300 mil. Então, para carteiras grandes, normalmente PJ, enfim, que tem caixa grande, acaba apelando para as letras financeiras, porque a PJ já não tem lá muita isenção de imposto de renda, né? Vai ter que trabalhar com CDB, ou quando tem um caixa grande, o FGC já não faz tanta diferença, então parte para esse lado. E a subordinado complementar é o título mais curioso que a gente tem, talvez aí entre todos do Brasil, ele é um dos mais curiosos. É porque é uma letra perpétua, ela não tem prazo de vencimento. O banco emite e vai te pagar juros, enfim, não para sempre, né? Porque ele tem janelas em que ele pode recomprar o ativo. Mas se ele não recomprar, ele vai ficar te pagando juros para sempre, mas também nunca vai te devolver o principal. Então, ele pode devolver o principal se ele exercer a recompra, senão ele vai pagando só os juros periódicos. É uma letra financeira perpétua, uma das poucas que a gente vê rodar aqui dentro do ambiente brasileiro. Então, letras financeiras elas ficam aí quase que um híbrido entre uma emissão bancária tradicional, né, um CDB, uma LCI, LCA, e uma emissão privada, que são as mais famosas aqui no Brasil são os CRAs, né, certificados de recebíveis do agronegócio, os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e as debêntures, né? As debêntures têm as simples e as incentivadas. A incentivada é isenta de imposto de renda, a simples não. Os CRAs e CRIs são isentos de imposto de renda, óbvio, para a pessoa física. Normalmente, são emissões que também não têm garantia do FGC, então depende muito da qualidade de crédito do emissor. Tem uma liquidez boa no secundário para as empresas grandes. Então, se você quiser vender antes do vencimento, normalmente, se for um CRA, uma debênture de uma empresa, aqui eu coloquei um CRA da BRF, por exemplo, a saída é muito rápida, muito fácil no mercado, é uma empresa grande, é uma empresa bem conhecida, então é fácil de dar essa saída. Tanto as emissões bancárias, quanto letras financeiras, quanto o crédito privado, vai ter todos os indexadores que você imaginar. Vai ter pós-fixado, vai ter pré-fixado, vai ter inflação. Aqui nesse exemplo da BRF, é um pré-fixado, 11,5% isento de imposto de renda. Acho que o básico aqui é isso. E aí, dentro do crédito privado, como eu comentei, né, a gente vai ter emissões de empresas maiores, aí BRF, Petrobras, Vale, enfim, JBS, empresas bem grandes, e aí vai descendo empresas pequenas, emissões, até a própria Sorocaba Refrescos, não chega a ser pequena, mas é bem menor do que essas outras que eu citei. Aí você tem que olhar muito para os detalhes.
Nas emissões maiores, você não vai ver muita coisa de garantia, você vai ver alguma coisa de covenant. Nas emissões menores, começa a entrar muita garantia. Pode ter garantia financeira, né, por ter lá aval, ter, enfim, uma conta caixa de garantia, alguma, assim, uma carta fiança, pode ter alguma coisa envolvida por esse lado, ou pode ter garantia real. Quer dizer, se a empresa tiver problemas, os credores podem executar e pedir, executar a garantia, pedir, pode ser lá uma terra, uma planta de fábrica. Então, nas emissões menores é mais comum ver garantia, nas emissões maiores é menos comum ver garantia nesse tipo de crédito. E é óbvio, né, que se tiver garantia, é uma proteção adicional. Para fechar os emissores, tem os títulos públicos. Título público, então, tem muita coisa, dá para investir direto pelo tesouro direto, ou dá para comprar no mercado secundário. A mudança não vai ser tão grande, né? Muda aí um pouquinho o spread, dado as taxas, né, do mercado secundário. No tesouro direto tem taxa de custódia também, então a diferença não chega a ser tão gritante, mas existe, né? Então, os principais papéis, a gente tem a letra financeira do Tesouro Nacional, que é um título pós-fixado e ele vai estar ligado à Selic, é o título mais tranquilo que tem. Você pode usar ele como liquidez, ele é muito, muito tranquilo. A LTN, a letra do Tesouro Nacional, é pré-fixada e não paga cupom. Tem a NTNF, que é a nota do Tesouro Nacional, série F, também é pré-fixada, mas ela paga juros semestrais. E tem a NTNB, que é indexada ao IPCA e paga juros semestrais. E tem também a B principal, né, que aí ela não paga juros, ela não paga periódico. Enfim, esses são os mais famosos, mas tem outros. Antigamente tinha a NTNC, que era em GPM, tinha a NTND, que era dólar. O Brasil já teve mais títulos correndo. Aqui a liquidez no secundário é muito grande, você vai conseguir dar saída antes do vencimento com toda certeza, óbvio que sujeito às condições de mercado. Então, você consegue sair, mas vai depender das condições do mercado para, enfim, saber qual se vai ganhar um prêmio ou uma perda em relação à taxa contratada. Depois eu até vou comentar um pouquinho sobre essa questão de prêmio ou penalidade em relação às taxas. Douglas, se eu estiver indo muito rápido, enfim, se estiver passando muito acelerado, me avisa. Eu vou entrar agora para falar um pouquinho de formação de preço mesmo e formação de taxa Tudo na certo, renda pode seguir que tá ótimo. fixa. Obrigado. Formação dos preços e taxas na renda fixa. Primeiro no mercado primário, que é quando a empresa faz a emissão, e depois no mercado secundário, que é quando o investidor está vendendo para o outro. Entre os tipos de emissão, no mercado primário, o mais famoso é o leilão holandês, né, que é quando eu faço o leilão de preço único. Ou então, está se tornando até um pouquinho mais comum você ver empresas que fazem emissão já com taxa travada. Elas não fazem nem leilão, mas enfim. Aqui, vou pegar o exemplo que é mais corriqueiro aqui, que é o chamado leilão de preço único holandês. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa aqui que ela está emitindo um CRA, um CRI, uma debenture, e que ela tem uma taxa teto, o máximo que ela está disposta a pagar é NTNB 2030 mais 1% ou IPCA mais 6, dos dois o maior. Então eu tenho uma taxa de referência. A referência vai ser a taxa do dia de uma NTNB, acrescentando 1%, que é o prêmio aqui da empresa, ou IPCA mais 6. Vai ser dos dois o maior, é o que a empresa está disponível, está se dispondo enfim, a, pagar, né? É a taxa máxima, e ela registrou que a oferta vai ser de R$ 1 bilhão. Então, é uma oferta grande aí, 1 bilhão. Vamos, assim, quando a gente vai pensar aqui, quando eu colocar a empresa, ela vai querer pagar a menor taxa possível, desde que consiga captar o 1 bilhão, até o máximo desse IPCA mais 6. A gente pode supor aqui, é um exemplo fictício, que eu tenha 100 milhões em reserva de investidores que estariam satisfeitos em pegar a NTNB mais 0,4 ou IPCA mais 5,4 no máximo. 300 milhões aí que no mínimo aceitariam NTNB mais meio ou IPCA mais 5,5, mais 450 milhões a NTNB mais 0,6 ou IPCA mais 5,6, 200 milhões aí até IPCA mais 5,7 e assim por diante. Quer dizer, aqui quando eu estou colocando esses milhões, significa o valor financeiro de investidores que aceitariam, no mínimo, a taxa daquela faixa. Então, 100 milhões
o mínimo que aceitariam IPCA mais 5,4, 300, 5,5. O que o devedor vai fazer? Ele vai encher o pote até, até bater 1 bilhão. Quando ele bater 1 bilhão, ele vai selecionar a taxa que é a menor possível que ele precisaria pagar. Então, até o NTN-B mais 0,7 ou IPCA mais 5,7, ele completou 1,050 bilhão. E teve uma demanda de 1,360 bilhão. Então, acima de IPCA mais 5,7, ele pode cortar quem fez essa reserva nessas taxas, porque ele conseguiu encher o pote, né, a quantidade ofertada que ele queria, até IPCA mais 5,7, ou B mais 0,7, ou IPCA mais 5,7. Então, ofertas acima da taxa de corte são cortadas. Por isso, quando a gente vai falar em oferta pública, muitas vezes a gente chega e fala assim, ó, você tem, possivelmente, vai chegar até IPCA mais 6, mas a gente não pode garantir, então vamos fazer a reserva com uma taxa mais conservadora. Qual o mínimo você estaria disposto a aceitar? Se é IPCA mais 5,6, por exemplo, a gente faz a reserva em IPCA mais 5,6. Se vier abaixo disso, você vai ser cortado, e se vier acima, você recebe o que vier acima. Então, nesse caso, todos que estão abaixo do IPCA mais 5,7 vão receber a mesma taxa, que é B 2030 mais 0,7 ou IPCA mais 5,7. Quem reservou acima é cortado, quem reservou abaixo, todos vão entrar na oferta com a mesma taxa, e se tiver algum excedente de demanda, aí tem um rateiozinho, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, a oferta era de 1 bilhão, a demanda foi de 1,050, então todo mundo vai ganhar seus 90 e poucos % do valor reservado. Todo mundo vai pegar, o restante é devolvido, obviamente, para o investidor. Para fechar, eu tenho duas taxas de referência, né? B30 mais 0,7 ou IPCA mais 5,7. Qual vai prevalecer? A maior das duas no dia em que é feito o booking, enfim, o fechamento da oferta. Aí a gente vai ter que ir lá olhar no site da Ambima. A Ambima é uma associação dos participantes do mercado de capitais aqui no Brasil. Ela vai todo dia colocar a taxa indicativa das NTNBs. Se eu olhar aqui na linha, a NTNB 2030, lá no dia 14 de agosto, a taxa de referência dela era 5,8979. Se eu pegar NTNB mais 0,7, que foi a taxa de fechamento da oferta, eu vou ter que pegar IPCA mais 5,8979 mais 0,7, que é o spread que a empresa colocou. Então vai sair a IPCA mais 6,5979. Como isso é maior que o IPCA mais 5,7 da faixa, então essa emissão em particular sairia, essa hipotética, a IPCA mais 6,5979. É assim que a gente vê a formação da taxa no mercado primário. E aí, assim, o preço de compra por unidade normalmente vai sair a R$1.000, e o que vai ser definido na oferta é a taxa. Então, esse é o formato mais comum. Não é o único, mas é o mais comum na renda fixa, principalmente quando a gente pensa em emissões de crédito privado. A emissão bancária, as emissões primárias ali, CDB, LCI, LCA, não tem muito processo, elas são feitas diariamente, ela não tem nada muito forte para enquadrar. As emissões do Tesouro Nacional são feitos leilões, tem lá os dealers que podem participar, comprar e depois vão revender. E o crédito privado são essas ofertas públicas que seguem muito isso que eu comentei. Então, tem um regimento lá da CVM, que é a instrução 160, eles têm que se adequar à instrução 160, vai ter um período de publicidade na oferta, e aí a formação da taxa, em geral, segue esse processo que eu comentei. Então, aquela é a formação da taxa inicial, né, de juros. Quando a gente vai olhar no mercado secundário, quando a gente vai comprar um ativo todo dia aí nas plataformas, enfim, nos bancos, muda um pouquinho o processo. Aí a gente vai depender muito mais de cenário macroeconômico para a formação de taxa do que desse desenho de oferta e demanda. Basicamente, o que vai ditar o ritmo das taxas de juros no dia a dia é a taxa Selic. A taxa Selic, enfim, é a taxa que o Banco Central vai utilizar para fazer política monetária, e essa taxa vai ser definida principalmente para evitar inflação. Então, toda vez que os juros, que a Selic sobe, o Banco Central está tentando apertar o cinto, né, quer dizer, está desacelerando a economia para tentar reduzir a inflação. Quando o Banco Central corta juros, ao contrário, ele está tentando estimular a economia e fazer a economia crescer mais. Então, a gente costuma dizer aí que a taxa de juros ela vai depender principalmente dos desvios da inflação em relação à meta e do quanto o produto também está fora.
gente vê que nos últimos anos a variabilidade da nossa Selic foi bem grande, né? Lá para 2015, 16, ela chegou a 14,25, foi aquele período que a nossa inflação chegou a 10%, foi um período um pouco complicado. Depois já vinha caindo os juros com força antes da pandemia, ele estava lá na casa dos seus 5 e pouco por cento, caiu para 2% durante a pandemia, foi a mínima histórica do Brasil, e voltou a 13,75, recuou, agora está em 10,5. E deve parou por aqui. Vamos ver em setembro que tenha mais uma decisão aí do Banco Central. Eu tenho um gráfico aqui embaixo que mostra o comportamento da taxa de juros e da inflação e os juros reais. Juros reais é a diferença entre a Selic aqui e o IPCA, e a gente vê, né, em períodos que a inflação acelera, os juros sobem, fazem os juros reais ficar altos, a inflação cede e aí os juros cedem depois. Aconteceu recentemente, pós-pandemia, a inflação ficou muito alta, nossa Selic subiu muito, agora a gente ainda vê a inflação um pouquinho pressionada, mas já mais amena, e os juros caindo um pouquinho. E isso reflete no mercado, porque basicamente, como eu comentei antes, a única taxa que é definida pelo governo, assim, a rigor, e ele vai conseguir caçar, é a taxa de um dia. A Selic é uma taxa de um dia, o governo vai cumprir essa taxa de um dia, né? O overnight aí vai funcionar. Quando eu olho para vencimentos mais longos na renda fixa, 1, 2, 5, 10, 30 anos, é muito mais mercado. E a gente segue algumas referências. Uma delas é o chamado DI futuro. São as taxas negociadas de quanto o mercado imagina que vai ser a média dos juros anualizada de hoje até uma data futura. Então, aqui nesse gráfico de baixo que tem DI, taxas futuras nominais, tem lá o DI 1F25, que é a linha vermelha que está um pouco mais para baixo, é a média anualizada de quanto eu imagino que vai ser os juros de hoje até o CDI, de hoje até janeiro de 2025. Hoje está negociando na casa de 10,8, ou seja, o mercado espera uma alta de juros ainda até janeiro do ano que vem, embora ainda seja bem controverso. O DI 26 está na linha amarela, e aí tem até taxas de 10 anos, e a gente vê que isso mexe muito e mexe todo dia, com base nas expectativas futuras. Na expectativa do quê? Se a inflação vai ser alta e o Banco Central vai ter que subir juros, se a economia brasileira vai estar bem ou vai entrar em crise, então as variáveis macro vão ditando o ritmo desses contratos. Então, por isso que o pré-fixado, se você entrar na plataforma ou no banco todo dia e olhar, ele vai estar todo dia diferente para o mesmo vencimento, porque ele vai seguindo esse comportamento do DI futuro, e aí o que isso forma as chamadas curvas de juros, que é essa coisa que está, essa figura meio rabiscada aqui em cima, que mostra quais são as taxas de juros para vencimentos diferentes. Então, hoje a nossa, mais próxima de hoje, né, é do dia 2/8, é essa cor de rosa, ela começa aqui em 10,5, né, que é a taxa de um dia, a Selic, para um ano ela já vai lá para 11 e pouco, né, que são as expectativas de mercado, e depois ela fica quase flat, né, ela fica quase uma linha reta, que aí mais para o futuro, menos previsibilidade, a gente não começa a ver menos mudança aqui na curva de juros. Ela está com um formato normal, é normal que a gente espere juros menores no curto prazo e a gente queira um prêmio para juros mais longos. É um prêmio de risco, basicamente. Então, esse é o diferencial aqui nessa curva de juros. Aqui à direita tem também os spreads da NTNB, e aqui são variações na expectativa de juros reais. Então, o quanto eu estaria contente de receber de juros reais ao longo do tempo. Essa figura de baixo da direita, eu sempre coloco ela, nunca comento muito, mas são as curvas de juros enfileiradas. Ela dá uma visão mais ao longo do tempo de como são, mas é uma visualização um pouco mais chata, então acabo nem comentando. Basicamente, esses movimentos de curva de juros vão refletir na rentabilidade dos papéis, né, tanto nas ofertas primárias quanto nas secundárias. Na primária, porque vai definir as taxas de referência na emissão, e na secundária, porque vai definir o preço de venda dos ativos. Aqui eu trouxe também mais para ilustrar, né? Em termos de formação de taxa de juros, tem 3 índices de mercado, desde 2010. O CDI teria dado 252%, o CDI é a nossa taxa referencial aí para propósito fixado. O IMAB, ele é um índice da Ambima, que pega uma cesta de NTNBs, né, IPCA+, então o IMAB geral pega Bs com todos os vencimentos, ela teria dado 357% no período, e o IMA B5 só pega NTNBs com vencimentos menores do que 5 anos, teria dado 347%, então mostra um pouco do poder aqui dos juros reais, né, e da inflação no Brasil, o quanto isso
assim, é bem mais volátil, né? Mexe muito mais que o CDI, mas teve uma rentabilidade menor, até para compensar risco. Bom, indo para a parte de precificação no mercado secundário, eu vou comentar que, basicamente, um exemplo, vou utilizar um exemplo porque é um pouquinho mais truncado esse assunto, né? E acho que vai ficar um pouco mais claro dessa maneira. Mas, basicamente, como vai se formar o preço de venda de um ativo se você quiser vender ele antes do vencimento? É a chamada existência de ágio e deságio na renda fixa. E ela depende do quanto as taxas de juros estão mexendo ao longo do tempo. Quer dizer, o quanto esse DI futuro está balançando vai mexer no preço de venda do teu ativo. Então, aqui eu estou imaginando um papel com vencimento em 5 anos, que paga uma taxa de 10% ao ano e que tem só juros e amortização no vencimento. Tipo, como se fosse uma LTN, enfim, ou um CDB. Se o preço unitário do papel for de R$ 1.000, lá no vencimento, eu sigo aquela fórmula dos juros compostos, né, em que o meu valor futuro em 5 anos é o valor investido, que multiplica 1 mais a taxa de juros, né, no período, elevado no prazo, né, no N aqui, que são os 5 anos. Então, eu pego cada R$ 1.000 que eu investi, vezes 1,1, né, 1 mais a taxa de juros elevado na 5, lá no vencimento, em 5 anos, para cada 1.000 investido, eu teria 1.610,50. Então, a ideia é essa. Basicamente, se eu levar até o vencimento, eu vou receber a taxa contratada, vou receber esse valor. Agora, supondo aqui, e é um exemplo bem, enfim, bem drástico, né? Digamos que eu comprei o papel hoje, né? Os juros mexem de hoje para amanhã e eu coloco esse papel à venda. O que aconteceria? Vamos lá. Eu tenho que descontar o valor futuro a uma taxa de juros, a nova taxa de juros corrente, né? Então, vejamos, o meu valor futuro, o valor que esse papel vai pagar em 5 anos é 1.610,50 para cada 1.000 investido. Só que, vamos supor que eu tenho esse meu papel que paga 10% ao ano. Só que hoje, no mercado primário, eu consigo comprar 1 por 12. Os juros subiram, enfim, o meu CDI futuro subiu, o meu papel vale 10%, mas, enfim, as pessoas podem comprar um igualzinho, mesmo risco, por 12% ao ano. Esse meu que vale 10%, se eu quiser vender ele, eu vou ter que dar um desconto para o comprador, senão o comprador não vai querer, né? Porque ele pode ganhar 12%, enquanto o meu vale 10%. O que vai acontecer? Eu vou ter que dar um desconto que faça com que esse papel, esse meu papel que paga 10% ao ano, o retorno do comprador vire 12%. Então eu vou ter que dar um desconto no preço. O papel isso eu pego o valor futuro, que é tecnicidades, né? Ninguém precisa calcular isso, normalmente vem pronto, né? A gente acompanha pelo mercado. Mas, bom, eu vou ter que trazer o valor presente dos 10%, descontado pelo 12% ao ano. Eu tenho que trazer para valor presente para saber qual seria o preço de venda que eu teria nesse papel. Para eu conseguir vender ele, eu teria que fazer por 913 por 84 para cada R$ 1.000 que eu paguei. Então, eu teria que dar um desconto de 8,6%, que seria o meu deságio, a minha perda na venda desse papel. Então, vejam, se os juros sobem, quando os juros sobem, para a renda fixa, para quem tem o papel de renda fixa é ruim. Subiu os juros, o preço do papel cai e a taxa, enfim, eu acabo perdendo dinheiro tendo deságio. Então o preço cai, quem tem renda fixa com juros subindo é ruim, não vai quem quiser vender antes do vencimento. Se levar até o vencimento, renda fixa é fixa, você recebe o contratado, se vender antes, você pode ter esse desconto. O contrário é válido, né? Você pode ter um ágio. Imagina que os juros caem de 10% para 8%. Então, você tem um papel que paga 10% ao ano, se o indivíduo, o outro investidor, quiser comprar no mercado, o máximo que ele consegue é 8%. Então, assim, eu posso cobrar um extra no meu papel, porque ele é melhor que os que tem no mercado. E qual é o extra máximo que eu posso cobrar? É o que vai equivaler, vai fazer com que o comprador ganhe 8%. Então, trago o valor presente, trago a valor presente aquele valor futuro de 10% ao ano, né? Então, dividido por 1 mais os 8% na 5, isso deu 1.096,8. Então, para cada R$ 1.000 que eu paguei no meu ativo, né, o preço que eu paguei de R$ 1.000 por unidade, eu poderia vender por 1.096 contra 0,8. Então, tive um ágio de 9,6%, sem fazer nada. Então, se você já tem um ativo de renda fixa e os juros caem, você tem possibilidade de saída antecipada com um ganho extra, além daquilo referente à taxa contratada. É óbvio, né, que assim, se eu pegar aqui 10% como referência, se os juros caírem para 8%,
vou ter 9 de ágio, se os juros caírem para 6 vai ser 20, para 4 vai ser 32 e para 2 vai ser 45. Só que isso depende também do prazo até o vencimento. Aqui é um exemplo bem dramático, porque é como se eu comprasse num dia e colocasse ele à venda no outro, né? E em contrapartida, se os juros forem subindo, eu posso perder bastante também, né? Que até 29, 30, 40% de deságio é possível acontecer se subir muito os juros. Aí o recomendável é não vender mesmo, né? Segurar e levar até o vencimento, que aí você recebe pelo menos a taxa contratada. Então, esse é a ideia do ágio do deságio. Mesmo é válido para papéis que pagam cupom, que pagam juros periódicos. Então, se eu pegar o mesmo papel para 5 anos, né, uma NTNF, né, que é o pré-fixado do governo, se ela pagar 10% ao ano com juros semestrais, fazendo a taxa equivalente, ela pagaria R$ 48,81 para cada mil por semestre, e lá no vencimento pagaria R$ 1.048,81. Então, tem um fluxo de caixa que você investe 1.000, vai recebendo os 48 por semestre, né, que dá o equivalente a 10% ao ano, e lá no vencimento recebe o todo. Se eu olhar isso para fazer o cálculo do deságio aqui ou do ágio, fica um pouco mais complexo. Por isso que eu digo que ninguém faz muito isso aqui na mão, né? Os sistemas já dão bem prontinho. O que eu teria que fazer? Eu teria que trazer para valor presente todo o fluxo de caixa à nova taxa. Então, se os juros subissem de 10 para 12, eu tenho que trazer cada cupom para valor presente e também o valor do vencimento. Então, para cada R$ 1.000 de investimento, eu poderia vender por 929. Se os juros subissem, teria um deságio de 7%. Se os juros caíssem para 8%, também traria para valor presente todos os cupons, eu teria um ágio aí de 7,80%. Então, esse aqui é o desenho com cupom. A lógica é a mesma do caso sem cupom. O que eu chamo detalhe aqui, eu chamo a atenção, que o detalhe é que papéis com cupom, eles são menos voláteis do que os sem cupom. A gente vê que, no caso dos juros caírem para 2, o papel que não paga juros periódicos teria um ágio de 45, no caso dos juros subirem para 18, ele teria um deságio de 29. Se eu olhar os papéis que pagam juros periódicos, ao invés de 45, ele chegaria a 38 aqui nos 2%, e o deságio máximo aqui nos 18 seria de 24 e não de 29. Então, juros pagos ao longo do tempo significa que você fica com uma duração menor aí no papel e ele se torna menos volátil. Essa é a ideia de que a renda fixa é menos fixa do que parece. Você pode ganhar a mais ou a menos se você vender antes do vencimento. Ela só é fixa mesmo se você levar até o vencimento, porque aí o credor ele é obrigado a cumprir com as condições contratuais. Se você vender antes do tempo, você está vendendo para outra pessoa, vai depender muito mais do macro. Né? Aqui eu trouxe um Christian, exemplo. Perdão. a lógica aqui para o investidor é tentar acertar a entrada no papel na curva do juro. É difícil imaginar exatamente o que vai acontecer no futuro, mas assim, tentar acertar a compra na curva no topo e a saída do papel, eventual saída, se quiser sair do papel, no fundo, digamos, da curva de juros. Perfeitamente, é exatamente isso. Eu até voltei aqui alguns slides, Douglas, para mostrar. Vamos lá. Se eu comprasse um papel aqui com vencimento próximo do DI 33, né? Se eu comprasse aqui mais ou menos no começo de 2023, eu estava conseguindo comprar ele na casa dos 13,5%, 14%. Quando caiu para 10%, quando caiu no fundo aqui, se eu colocasse a venda, eu ganharia um ágio bem interessante. Então, acompanhando os juros, comprar quando você imagina que os juros estão altos, que os prêmios estão altos, e vender quando tem algum fechamento de curva de juros, né? Quando a curva de juros dá uma amenizada. E aí, como a gente vai saber se está alto, se está numa janela boa de entrada ou não? É bem difícil. Óbvio, né, que normalmente quando está muito alto são os momentos que o mercado está mais estressado, então são aqueles momentos que o investidor está um pouco mais receoso, que ele quer deixar o dinheiro mais na liquidez, mas às vezes vale a pena no momento de estresse comprar pelo menos um pouquinho. É um momento que você garante um ganho bom, né? Aqui tem os vencimentos das NTNBs, né? Quem comprou lá em 2016, quando a NTNB chegou a pagar IPCA mais 7, se você comprou uma B55, com certeza não precisou levar até o vencimento, né? Pode vender antecipadamente com um ganho bastante interessante. É uma estratégia que demanda um pouquinho mais enfim, essas estratégias de saída na curva, demanda um pouquinho mais de análise, demanda um pouquinho mais de sangue frio, mas como um pedacinho da carteira, uma boa jogada.
Perfeito. E ter um bom assessor para dar para discutir pelo menos o momento certo da entrada e da saída, né? Perfeito, Douglas. E até comento que, assim, vai muito da pessoa e vai muito do momento de mercado também, porque a gente tem que lembrar que, pô, se eu dou uma saída aqui no fundo, muitas vezes não vai ter papel bom para eu comprar no período. Então eu dou saída, mas vou pegar o dinheiro e não vou ter o que comprar. Então, às vezes, é melhor ficar no papel. Então vai muito do caso a caso. Tem momentos que a coisa distorce muito, então você consegue realmente ter uma saída interessante. Tem momentos que não, que às vezes é melhor carregar, principalmente se tem um bom prêmio, o seu vencimento não é tão longo. É, eu trouxe aqui para mostrar na prática, né? Se entrar no site da Ambima, tem algumas debêntures ou títulos de crédito que são acompanhados aí pela Ambima. Um deles aqui, esse da JBS, que tem vencimento em 2030. A remuneração dele de emissão foi de 6,64, a taxa indicativa dele estava em 6,62 aí para o dia 15/8. Aqui do lado, a linha azul é o preço dele na curva, então é o preço considerando que eu estou só atualizando pela taxa contratada. Então a gente vê que é bem suave, né? A linha azul ela vai subindo, enfim, não tem, só tem essa queda aqui no começo quando paga juros, né? Pagou juros, aí a minha curva cai, daí ela vai subindo, ela vai cair de novo quando pagar juros novamente. E a linha verde é o preço de mercado, é o preço de negociação dia a dia. Então a gente vê que tinha ágio, daí ficou com deságio aqui entre abril e agosto, aí a curva fechou, voltou a ter ágio, né? Então a curva verde está um pouquinho acima da azul, significa que tem um ágiozinho aí na saída para o papel. Se vale a pena sair ou não, eu acho que não vale, né? Esse é um caso que ainda não vale. Tem uma diferença muito pequena e a taxa é boa. Então, se você sair aqui, talvez não ache nada tão bom quanto isso no secundário e o papel está pagando bem. Então, vai muito do caso a caso mesmo. Não sei se ficou claro, Douglas, essa parte aqui de precificação, se tem algum ponto que não tenha ficado bom, que você queira Não, que eu volte um perfeito. pouquinho Não, aí. não. Perfeito. Pode seguir que tá bem claro. Não, obrigado. E aí, assim, ainda dentro dessa conversa de formação de preços, a gente consegue olhar para a taxa, as taxas da renda fixa, com um olhar de prêmio de risco mesmo. Eu tenho uma taxa de um papel aqui, que é essa minha taxa R, ela vai ter um juros real embutido, né, que é o juros real livre de risco, mais a inflação, mais um prêmio de crédito, mais um prêmio de liquidez e mais um prêmio de maturidade ou de mercado, né? Que os papéis mais longos eles mexem mais, esse preço ele balança mais, os papéis mais curtos eles vão mexer menos. Então, se eu pegar aqui a taxa real de juros livre de risco e mais a inflação, eu estou falando num título público, né, que não tem risco de crédito, não tem risco de liquidez e não tem risco de maturidade. Eu estou falando da taxa Selic. Se eu pegar inflação esperada mais taxa real de juros, eu estou falando de uma taxa de uma NTNB bem curtinha ou a Selic num prazo curto. Então, é uma taxa com taxas, assim, o crédito governamental é o de menor risco dentro de um país, porque, por mais que a gente ouça falar muito em questão fiscal, do país estar com problemas fiscais, etc., a parte de crédito ela é muito difícil que um país dê um calote numa dívida que é emitida em moeda própria, basicamente porque ele tem o controle da moeda. Então, de qualquer maneira, o governo vai imprimir dinheiro e te pagar. É basicamente essa a lógica. Então, o risco de crédito para título público é muito baixo. Títulos públicos têm muita liquidez e tem prazos, alguns têm prazos muito curtos, têm maturidade curta. Então, a gente consegue ter uma taxa bem baixa. Quando eu vou pegando títulos privados, eu tenho que incluir um prêmio de crédito. Então, assim, título privado vai ter que pagar mais que título público, a lógica é essa. Vai ter que ter um prêmio de liquidez, quer dizer, o quanto é fácil de vender esse ativo no secundário. Alguns ativos pode ter momentos que eu tenho um ativo que tem um ativo assim com uma emissão muito pequena, com um emissor pouco conhecido, às vezes eu vou querer vender e não vou achar comprador. Então, tem que ter um prêmio de risco ligado à liquidez, e o prêmio da maturidade é assim, papel longo, a venda antecipada ela é mais volátil, enfim, tudo mais constante. Se tiver um papel curto e um longo, o longo tem que pagar um pouquinho a mais no risco. Então, a taxa de juros ela tem que refletir o risco. Os juros são um prêmio pelo risco envolvido. Basicamente, essa é a lógica, né? Então, os principais aqui, inflação, crédito, liquidez e risco de mercado ou risco de maturidade.
Aí olhando um exemplo bem simples também aqui, né? Eu tenho uma NTNF, que é o título do governo pré-fixado. Eu tirei esse print hoje à tarde, até atualizei ele aqui. Hoje estava 11,09% no secundário aqui a taxa da NTNF. Se eu quisesse um CDB, que dentro do FGC vai ter um risco bem pequeno. A única diferença aqui é que o CDB ele não paga juros periódicos, mas dentro do FGC o risco é baixo, está pagando 11,85. Tem um spread aí de 0,75 aí praticamente sobre a NTNF. E tinha uma debênture da Egea, também mesmo vencimento, 2029, uma diferença bem pequena, também pagando juros semestrais. Essa aqui não é isenta de imposto de renda, né? Não é uma incentivada, pagando 13,40. Então a debênture estava pagando 3% aqui de spread acima da NTNF. E esse spread reflete risco de crédito, risco de liquidez, risco de maturidade, na verdade, é igual, né? Aqui reflete basicamente risco de crédito e liquidez. Basicamente, a diferença é essa. O CDB aqui talvez não tenha sido a melhor escolha da minha parte, porque como não paga juros periódicos, a estrutura acaba ficando um pouquinho diferente. Mas comparando a F com o papel de Aegea, acaba sendo uma comparação justa, e a gente vê que realmente tem um bom prêmio aí de risco ligado ao crédito privado frente ao título público. Entrando um pouquinho ainda nessa questão de risco de mercado aqui, já falando um pouco sobre, deixa eu até voltar um pouquinho, dois dos riscos aqui que eu vou comentar brevemente, né, trazendo uma ideia geral, é o risco de mercado e o risco de crédito, né? Como olhar para o risco de mercado e para o risco de crédito dentro de um ativo de renda fixa. Primeiro, no risco de mercado, a principal métrica que a gente tem se chama duration, né? A duration aqui, assim, também bem geral, assim, mais para entender o formato, ela é o prazo médio de recebimento dos fluxos pagos pelo ativo, né? Então vamos lá, o ativo paga juros todo semestre, aí paga a amortização lá no final. Eu pego a média de tempo, quer dizer, ele vai pagando 1% a cada semestre, lá no final ele vai me pagar uns 90%. Então, na média, eu vou ter aí um determinado período de tempo em que eu recebi todo o meu fluxo, imaginando que eu reinvesti ele. Essa duration, então, prazo médio de recebimento do meu fluxo de juros e amortização, ou com que eu vou receber meu dinheiro de volta, ela tem um detalhe. Se eu dividir ela por 1 mais i, eu vou ter a chamada duration modificada. A duration modificada ela vai me dizer o quanto vai variar o preço do meu papel dado uma variação na taxa de juros. E aí a gente consegue usar a duration como métrica de risco por isso. Eu trouxe até o papel aqui da Sorocaba Refrescos para mostrar, porque eles colocam uma duration aproximada, obviamente, porque assim, nem se sabe direito qual vai ser os juros, mas tem uma aproximação. A primeira série, a duration é 4,62 anos. Quer dizer, o vencimento é em 7 anos, mas em média você vai receber o teu capital investido em 4,62 anos. A segunda série, o vencimento é em 10 anos, mas você recebe teu capital investido de volta, na média, em 6,70. E a gente vê que a primeira série é bem menos arriscada que a segunda em termos de mercado. Porque se eu fosse calcular a duration modificada aqui da primeira série, ia dar em torno lá dos seus 4%, da segunda em torno dos seus 6%. Ou seja, se aumentar 1% os juros, a minha primeira série vai cair em 4% o preço. Eu vou tomar um deságio de 4%. A segunda, se subir 1% os juros, abrir a curva, ela vai cair 6%. Então, eu vou tomar um deságio de 6%. Para o investidor mais conservador, a primeira série faria mais sentido em termos de mercado. É óbvio que a duration é uma aproximação linear. Então, para fazer o ajuste correto, tem que olhar também uns outros fatores. O principal é a chamada convexidade. Porque normalmente, quando os juros caem, você ganha um prêmio maior em termos absolutos do que quando os juros sobem e você tem uma perda. Então, que detalhe bem técnico, mas quando os papéis trouxerem duration, você consegue ter uma ideia do tipo de risco de mercado que está envolvido. E aí, o que impacta a duration? Prazo, primeira coisa, o prazo já é óbvio que vai impactar, né? Tudo mais constante, o papel mais longo tem duration maior. Taxa também, como eu estou trazendo para calcular a duration as coisas a valor presente, então taxas maiores reduzem duration, a taxa de cupom. O indexador também vai afetar a duration, e aqui normalmente a gente pensa no pós-fixado como menos arriscado para a questão de marcação, porque pensa que o pós-fixado ele acompanha o CDI. Então, se o CDI aumenta, você aumenta também a sua rentabilidade.
a taxa de desconto afeta menos. Então, o que menos tem marcação a mercado? Pós-fixado. Pós-fixado é o que menos vai marcar mercado, é o papel mais... Se eu pegar 3 emissões do mesmo, com o mesmo risco, né? Vamos lá, eu peguei um papel vamos lá, BRF de novo, e tem o pós, o pré e a inflação, todos com o mesmo vencimento e mesma estrutura de cupons. O pós-fixado é o que menos vai variar, depois vem o IPCA e depois vem o pré-fixado. Se você tem um indexador junto, você diminui a parcela que balança, né? Então, em risco de mercado é tudo mais constante, o pós é menos arriscado, depois o inflação, depois o pré. E a estrutura de cupons e amortização. Se o papel é bullet, ele vai ter uma duration maior. E, na verdade, o papel bullet, né, aquele que paga tudo no vencimento, tanto juros quanto amortização, a duration é igual ao vencimento do ativo. Então, se esse papel aqui ele não pagasse juros nem amortização ao longo do tempo, a primeira série a duration ia ser 7 anos. E a segunda, a duration ia ser 10 anos. A lógica é que aí a média ponderada disso aí ia ser o próprio pagamento integral no vencimento. Então, se tiver cupom ou amortização periódica, eu reduzo o risco do papel. Ele fica com uma duration menor. Então, menor prazo, maior taxa, pós-fixado com cupom, seria o ativo com menor risco de mercado dentro desse desenho. Dá para comparar aí diferentes tipos de papéis, a gente consegue fazer uma aproximação. E aí, quando a gente olha para esse tipo de risco, tem alguns detalhes, né? Aqui, de novo, vou pegar um exemplo bem simples aqui. Vamos imaginar que tem um investidor que tem um horizonte de tempo de 5 anos. Quer dizer, em 5 anos eu vou precisar do meu recurso, durante esses 5 anos eu quero investir. Vou precisar para quê? Não sei, talvez para pagar a faculdade do filho, para aposentadoria, enfim, trocar de imóvel. Eu só sei que em 5 anos eu quero ter o meu recurso de volta. Eu vou estar sujeito a 2 riscos aí, dependendo do vencimento dos papéis que eu comprar, né? Eu vou ter um risco de reinvestimento ou um risco de marcação a mercado. Então, vamos pensar num primeiro cenário. O investidor ele compra um ativo que tem uma duration curta, né? Que ele compra um ativo que vence em 1 ano e depois ele vai ter que reinvestir até completar os 5 anos. O risco que ele corre aqui é daqui a 1 ano ele não ter juros disponíveis que sejam bons que nem os atuais. A curva de juros pode fechar, vai perder rentabilidade, talvez chegue nos 5 anos ele não se dê bem. Segundo risco que ele vai correr, que ele pode correr, né, se ele quiser, é comprar um papel maior do que 5 anos. Ele compra um papel com duration de 10 anos. Quando chega em 5 anos, ele vende no mercado e aí ele vai estar sujeito às condições. Então, no primeiro caso, o risco é se os juros caírem, né? Porque aí eu não consigo reinvestir na taxa que eu gostaria. No segundo caso, o risco é os juros subirem e eu ter que vender o papel com deságio. Assim, a ideia básica aqui é que eu consigo mitigar esse risco se eu comprar um papel com exatamente uma duration de 5 anos. Ele não precisa ser bullet, vencer em 5 anos, mas se ele tiver duration de 5 anos, eu consigo minimizar esse risco. Tem um exemplo aqui, né? Vamos lá, se eu tivesse juros subindo, eu teria... eu compro um papel com cupom e duration de 5 anos. Ao longo do tempo, eu vou reinvestindo os meus cupons. Se os juros subirem, esse cupom reinvestido vai puxar minha rentabilidade para cima. Então, o que eu perder de variação no preço, eu ganho reinvestindo nos cupons. Se eu vender o papel lá na duration de 5 anos, eu consigo ter a minha rentabilidade exatamente a que eu previa, aquela que eu gostaria. Se os juros caírem, eu vou ganhar mais dinheiro com o preço do ativo, mas os cupons que eu reinvesti vão ficar piores, né? Então, eu vou ter o risco de reinvestimento, só que lá na data da duration, um risco anula o outro. Então, se eu tivesse um horizonte de tempo de 5 anos, valeria a pena eu comprar um papel, montar uma carteira com duration de 5 anos, ou, enfim, comprar um papel com vencimento de 5 ainda seria a opção mais simples. Mas dá para ilustrar que é possível fazer uma gestão um pouquinho diferente. E aí, dentro dessa lógica, tem algumas estratégias de mercado. A mais simples está aqui embaixo, é a bullet, né? Aqui eu estou supondo que eu coloco 100% do capital num investimento que vai vencer em 5 anos. Enfim, se os juros subirem ou caírem, para 5 anos aqui eu vou receber o meu capital e acabou. Tem uma estratégia chamada barbell,
que eu acho interessante é comprar alguns ativos bem curtos, outros bem longos, e aí eu vou ter uma duration média. Qual é o atrativo aqui? Nos papéis mais curtos, eu vou ter risco de reinvestimento, nos papéis longos eu não vou ter, nos papéis longos eu vou ter risco de mercado, nos curtos eu não vou ter, então na média eu consigo fazer uma carteira equilibrada. Aqui eu consigo surfar o melhor dos dois mundos até certo ponto, porque se eu focar em alguns papéis curtos para carregar até o vencimento, eu posso conseguir taxas boas, enfim, aquilo ali é o que vai me dar uma garantia para curto prazo. E ao mesmo tempo tem uma parte que eu posso deixar lá e esperar o momento certo para fazer uma venda antecipada, enfim, para tirar um ágio. Então na Barbell a ideia é essa. E aí tem a Ladder, que a Ladder eu acho até a mais conservadora delas, que é você montar uma escadinha de vencimentos. Você, pô, tenho meu capital lá, eu compro 10% de ativos com vencimento em um ano, 10% com 2, 3, 4, 5, até 10 anos. E, enfim, na média, eu vou ter uma duration também ali nos seus 5 anos, vou ter um risco de reinvestimento maior nos papéis curtos, um risco de mercado maior nos papéis longos. No fim do dia, equilibro tudo. E essas são as três estratégias mais comuns. Depende muito do perfil do investidor. Para um investidor mais conservador, a Ladder pode fazer mais sentido, porque você tem um pouquinho mais de suavidade nos movimentos. Para alguém mais arrojado, uma bullet talvez faça mais sentido, porque aí eu estou apostando mesmo que eu estou fazendo uma compra numa taxa boa e que, enfim, eu vou ter prêmio de qualquer maneira. Então, 3 estratégias para se trabalhar dentro do risco de mercado. Douglas, desculpa perguntar novamente se está tudo tranquilo, que eu estou entrando aqui já na minha reta final também, até não. Certo, estou acompanhando aqui, para ver que eu ligo a câmera na mesma hora, então não fique preocupado que eu não esteja acompanhando. Não, quanto a isso, bem tranquilo, eu acho que é melhor perguntar, até porque se tiver alguma falha técnica aqui no caminho, eu não fico aqui perdido, mas obrigado. E agora, comentar um pouquinho sobre risco de Pode seguir, crédito, eu né? estou guardando uma pergunta a mais difícil para o final. Ah, perfeito, pode ser, bem tranquilo. É, risco de mercado, então, comentei brevemente, né, que você, enfim, seja para reinvestimento ou para uma saída antecipada, mas acho que o fator mais, assim, que dá uma característica mais interessante para a renda fixa, para bem ou para mal, acaba sendo o risco de crédito, porque para quem é investidor no mercado de ações, é um risco que a gente não olha muito, né? Para no mercado de ações, muito mais o risco de mercado mesmo, né? O risco da variação de preço. Então, o risco de crédito fica um pouco à parte, né? E na renda fixa é o que faz toda a diferença, né? É o que vai ditar, enfim, questão de taxa, movimentos, enfim, vai estar muito ligado ao crédito. Antes de começar na prática, o risco de crédito na renda fixa, a gente fala que tem 8 Cs para analisar o crédito. Né? Tem 3 Cs que são top-down, né? Que é macroeconômico, que é o país em que a empresa, enfim, tá localizada, as condições de mercado, né? Quer dizer, durante uma recessão, as coisas podem ficar mais difíceis, o crédito fica pior, e a moeda de emissão de dívida, né? Aqui vamos pensar, uma empresa grande que nem a JBS, ela tem bastante receita em dólar, então eles podem emitir um título em dólar com pouco perigo. Agora, uma empresa pequena, se ela que tem receita em reais, se ela emitir em dólar, talvez chegue um momento que ela não vai conseguir pagar, dependendo dos movimentos de câmbio. E ao mesmo tempo tem 5 Cs que são intrínsecos da empresa. Primeiro, capacidade, né? Quer dizer, o quanto a empresa gera de ganhos ao longo do tempo para poder pagar suas dívidas, a estrutura de capital, quer dizer, se a empresa é muito alavancada, se ela tem muito capital de terceiros ou se ela tem uma boa quantidade de capital próprio também envolvido, caso ela necessite, caráter mesmo, né? Enfim, se o histórico é bom dentro dos envolvidos, os covenants, que é o compromisso que a empresa tem em alguns números, né, como eu falei antes, em termos de alavancagem, em termos de geração de caixa, enfim, ela tem algumas proteções, e o colateral, que são as garantias que são dadas. Então, tem 8 Cs envolvidos aqui no crédito, alguns fatores macro impacto e alguns fatores micro. E aí, a forma mais clássica aqui que a gente tem de olhar para o risco de crédito num ativo de renda fixa é pelo rating. Então, tem 3 grandes agências de classificação, a Moody's, S&P e Fitch, e aí tem assim, a S&P e a Fitch, os rates são iguais, né? A Moody's que é um pouquinho diferente, e
acima de triplo B, a gente chama que o ativo tem investment grade, é o high grade, né? É um ativo de investimento com baixo risco. Abaixo do triplo B, menos, né, de duplo B para baixo, é o chamado, não é grau de investimento, é o que a gente costuma chamar de high yield, alta rentabilidade, e tem alguns nomes mais depreciativos, tipo junk, né? O high yield, assim, o rating ele funciona bem, ele tem alguns problemas. No Brasil, esses problemas são até um pouquinho mais sérios, né? Mas olhando lá, pô, uma empresa que é triplo A ou duplo A mais ou duplo A, são empresas de grande qualidade, duplo A menos até A são empresas média, né? Mas ainda num ponto é um médio para cima, tem médio para baixo aí, daí tem o triplo B, até triplo B menos, o triplo B mais ou menos, e aí do duplo B até o B, B mais, ainda tem alguma é especulativo, mas enfim, ainda está tranquilo, né? Ainda dá para investir. Abaixo disso a gente já tem problemas, né? Ali do C para frente já tem risco de default ou a empresa já está com algum tipo de default. O que acontece que eu comento que tem alguns problemas no rating. Primeiro é que ele é calculado em faixas ao longo do tempo e às vezes a condição de mercado muda muito rápido e assim o rating não consegue atualizar na velocidade ideal. Segundo, eles vão olhar para alguns fatores específicos dentro da empresa e algumas coisas podem passar. Eu vou dar o exemplo, né? A Americanas, quando declarou praticamente a falência, era duplo A mais, né, o rating. Então, era uma empresa que, para a visão brasileira, ela era um crédito de qualidade. A gente fala que esses ratings eles vão ter a nível local e a nível global. O título soberano brasileiro, ele é triplo A para Brasil. Quer dizer, se você for brasileiro, comprou o título em reais, é triplo A. Agora, para o investidor americano, ele é um duplo B. Então, o Brasil ainda tem que subir um pouco aí o seu nível de crédito, a gente ainda é um high yield a nível de mundo. Então, as empresas brasileiras que são AAA, elas são AAA para Brasil. Lá fora, elas vão ter uma classificação inferior. Aí, algumas são triplo B, tem risco melhor que o risco soberano, e assim por diante. Mas para ser AAA a nível global, não é tão simples, nem a economia americana é AAA a nível global. São alguns poucos países, tipo a Alemanha, alguns países nórdicos aí que tem pouca dívida, tudo mais, estrutura boa e tudo mais, que são AAA. Então, a nível local é mais fácil, a nível global é mais difícil. Os ratings ainda servem como um bom indicador inicial. Você olha para o rating, se tem um rating baixo, assim, a não ser que você queira especular mesmo, já descarta, né? Se o rating for alto, aí você olha mais uma outra coisa, alguma outra coisa específica para resolver os problemas, né? Tem 3 indicadores principais que no risco de crédito. O primeiro é ligado à rentabilidade, né? A lucratividade da empresa, é a margem EBITDA aqui, né? Normalmente é o que é mais utilizado, né, para olhar. Os índices de cobertura, que é o quanto a empresa gera de caixa para pagar dívida, também é um indicador. E o principal que normalmente é olhado é o índice de alavancagem, que diz o tamanho da dívida frente ao EBITDA, né, ao lucro. É quase o lucro antes de amortização, depreciação e despesas financeiras e imposto de renda, né? É quase um lucro bruto aí, grosso modo. E aí, só para situar um exemplo, né? A Sorocaba Refrescos, voltei para ela aqui novamente, ela foi classificada pela Moody's como duplo A-. Então, ela tem um rating razoavelmente bom, não é um rating ruim para nível Brasil, enfim, obviamente, né? O duplo A menos não é um rating ruim, é uma empresa que tem um EBITDA, teve em 2023 um EBITDA de 100 milhões, a receita foi de mais ou menos 1 bilhão, então ela tem mais ou menos uns 10% de margem EBITDA. Ela tem uma margem EBITDA positiva, não é tão grande, mas para o setor até que não é tão fora assim. Então, bom, tem um grau de rentabilidade razoável, cobertura de juros. Lá em 2024 ela vai ter que pagar 9 milhões de juros, 2025 10, e ela gera um EBITDA, daí, uma receita, enfim, de 1 bilhão. Então tem uma boa cobertura de juros, pelo menos para os primeiros anos, e a dívida líquida sobre EBITDA está na casa de 0,6. Então,
está numa situação financeira até razoavelmente boa, né? Assim, eu diria que os números não são ruins. É óbvio, né, que dentro do perfil do investidor e dentro do quanto ele estaria disposto a correr risco, até por não ser uma empresa tão grande, né? 1 bilhão de faturamento ano, é uma empresa porte médio aí, mais ou menos, no geral. E desde que o balanço seja verdadeiro, né? Esse é um detalhe que complica um pouco as agências de classificação de risco, né? Como eu citei o exemplo de Americanas, né? Se o balanço for fidedigno, tudo bem, daí tudo isso aqui vale, né? Se não for, aí é um perrengue. Por isso, esse é o ponto adicional que eu trago aqui para o final até, sobre diversificação. Acho que é o ponto-chave. A gente sempre lembra muito disso quando fala de renda variável, né? De diversificar, enfim, para evitar movimentos muito bruscos da carteira. Eu acho que na renda fixa é até mais importante por causa do risco de crédito. Você não concentrar demais. Assim, concentrar de uma forma que se houver algum problema com uma empresa, como aconteceu com Americanas, né? Isso não se torne uma perda irrecuperável dentro da carteira, né? Você consiga, com alguns meses aí de rentabilidade, recuperar. Aí eu trouxe só um exemplo aqui, super, enfim, básico de uma carteira só com papéis de renda fixa, enfim, sem nada de fundos de investimento, nada de renda variável, então super ilustrativo aqui. Com 50% de pós-fixado, envolve uma parte em liquidez, 30% em inflação e 20% em pré-fixado. E aí a gente vê, tem uma lista de ativos, né? Quase uma bíblia aqui, só chega a 10% aqui se for título público ou dentro do FGC. No máximo 5% de alocação aqui em alguns títulos públicos, né? Tem crédito privado, tem emissão bancária, e a ideia disso é realmente pulverizar o risco. Se temos a possibilidade de comprar vários papéis, alguns aqui, como eu falei, mais high grade, né? A gente vai olhar aqui, vamos lá, Minerva, Redditor, são empresas bem CSN Cimentos, bem consolidadas, alguns mais high yield, né? O FAR, que é uma empresa aqui do Sul, Videplast é uma empresa de videira, então um mix das duas coisas, papéis aqui de tudo que é tipo, né? Com garantia, sem garantia, com juros mensais, juros semestrais, e diversificar também segmentos, né? Embora aqui tenha até uma concentração razoável em agro, né? Você vai ver Minerva, BRF, ELAR, mas também vai ter petroleiras, saneamento, vamos ver, siderurgia, transporte, tem bancos, né? Então, a ideia é diversificar setor, diversificar vencimento, diversificar indexador, diversificar tudo, evitar realmente ter surpresas no caminho. Carteira que teria tido um desempenho, né? Isso aqui, desempenho passado não explica desempenho futuro, até porque em 2021 essas taxas não existiam, mas é uma carteira que teria rodado aí seus 190% do CDI em 2021, 2022 ano de Selic a 13,75, teve deflação em 3 meses do ano, então a parte IPCA não teria andado bem, uma carteira aí para 13,42%, quase 109% do CDI. 2023, de novo, né? Selic é 13,75, teve aqueles meses com problema de Americanas e tudo mais, ainda assim a carteira deu 101%, e 2024 estaria rodando até junho na casa dos seus 114% do CDI, então é uma carteira assim com perfil não é o super conservador, porque senão a gente olharia só para título público, só para emissão bancária protegida, mas também não é o super arrojado. A volatilidade dela aqui, olhando na curva, né? Aqui a gente não está olhando a marcação a mercado caso eu quisesse vender os títulos, né? Aí o comportamento ia ser muito mais. Mas teria sido uma carteira que teria rendido em 75% quase aí do período acima do CDI e de 25% abaixo, e com uma volatilidade, vamos lá, para 36 meses 0,11%, para ter uma ideia, a volatilidade de bolsa é 20%, então é uma carteira que seria bastante suave. Acho que, de maneira geral, era isso, Douglas. Agora eu queria, se tiver alguma dúvida, enfim, alguma coisa, eu fico à disposição. Christian, quando eu falei com o Júnior, Júnior é sócio do Christian na Nipur, aqui de Chapecó. Eu falei, Júnior, me sugere alguém que trate de renda fixa. Ele falou assim: olha, com certeza o Christian, porque ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço. É um gênio. E realmente a tua apresentação foi fantástica. Quem, qualquer um que assistir vai conseguir entender
a renda fixa, vai saber como analisar os títulos, o que fazer e vai ter elementos para poder discutir. Não recomendo fazer sozinho, sempre fazer com um assessor de investimentos, porque há muito mais questões, evidentemente. Isso aqui é uma introdução, uma explanação geral. Então, é sempre bom ter o assessor para fazer o diálogo e tomar as decisões em conjunto, né, com a orientação. Mas você deu aqui várias estratégias, você nos passou os diferentes títulos. O cara que assistir, a pessoa que assistir esse vídeo, é, ele quiser investir, o que ele não deve fazer? Essa é uma boa pergunta. Olha, eu diria que assim, o que ele não deveria fazer é fugir muito do perfil, né? Acho que é o exercício de autoconhecimento, né? Não dá para não dá, assim, alavancar sem motivo, eu acho ruim também. A longar prazo, quando você tem necessidade de liquidez, eu acho que, assim, talvez por perfil, né? Eu até falo isso, mas eu acho que fugir de aposta e de tentar transformar muito assim o mercado numa coisa de jogo, né? De eu, você apostar, eu ganho, se perder, eu vou ter problemas. Eu acho que tem que ter a reserva de emergência e, no mais, diversificação. Acho que essas são as palavras-chave. Acho que concentrar, assumir risco exagerado e desnecessário e, enfim, usar o dinheiro que você necessita para fazer um investimento travado. Acho que esses são erros e mais comuns do que a gente imagina até. É importante, porque assim, a gente sempre fala assim, faz isso, faz aquilo, mas o que não fazer é importante, porque às vezes a pessoa que está começando vê uma coisa, vê outra, vai lá e coloca o dinheiro, daqui a pouco não entendeu bem a, a lógica, não na própria renda fixa, a grande maioria das pessoas acha que botar, vai ganhar dinheiro, com certeza não tem risco. Tem risco, às vezes é muito risco, inclusive, mais risco que uma ação, a depender do título que você comprar, se a empresa falir, é, então, ou o risco de você precisar retirar o dinheiro e retirar na hora errada, enfim. Então, é bom entender essas questões, é importante. Acho que ficou bem claro, né? Tudo que tu nos ensinou no dia de hoje. Eu não sei se você tem algum slide com os teus contatos, ou tu me passa e eu repasso para o pessoal. Pior que eu não tenho, mas eu passo, eu deixo aí à disposição, enfim, qualquer um que assistir tiver alguma dúvida pontual, é só me chamar, pô, estou disponível para isso e a gente tem toda a equipe também envolvida aí, vai ser um prazer poder tirar essas dúvidas e, enfim, eu agradeço pelo convite mesmo, Douglas, acho, pô, foi bem legal, é uma coisa que eu, como eu falei, eu gosto até de falar desse assunto e, enfim, espero ter colaborado aí. Eu te agradeço profundamente em meu nome, em nome da associação. Esse vídeo é o inaugural aí de uma série de vídeos que a gente está fazendo para ter um banco de informações sobre diferentes tipos de investimento. A gente quer ter ações, fundos imobiliários, enfim, mas a renda fixa é assim, talvez o mais eu percebo assim que muita gente da nossa associação é atraída por esse tipo de investimento. É importante, é legal e é muito rentável no Brasil. Então, acho que a gente inicia muito bem esse ciclo de estudos e informações. Eu te agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Eu vou pegar os teus contatos, então, me passa, eu vou encaminhar para o pessoal no WhatsApp, e vão ficar comigo também, quem quiser, só me chamar. O Christian é da Nipur, aqui de Chapecó. A Nipur tem em Chapecó, Joaçaba e onde mais? Vocês têm mais algum? A gente está em 11 filiais, né? A gente tem Chapecó, Joaçaba, Concórdia, Pato Branco, Lages, Rio do Sul, Videira, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Curitiba. Eu não sei se eu lembrei de todos, mas pelo menos. E de qualquer maneira, a gente consegue atender em qualquer lugar, local, né? Acho que não tem nenhuma barreira geográfica. São as cidades que a gente tem escritório físico, enfim, a gente pode receber o cliente aí, tomar um café, conversar, enfim, pessoalmente, e nada também impede qualquer outra cidade próxima que a gente faça aí
o contato, né? Em qualquer lugar do Brasil, né? A gente tem cliente até fora do país, hoje em dia, com pós-pandemia, né? Inclusive agora, né? A gente está usando uma parte online, então isso deixou de ser impeditivo também a barreira física. Então, a gente já tem, inclusive, eu sei que tem temos associados clientes da Nipur, e agradeço. E quem quiser, só fazer o contato, que eu tenho certeza que eu conheço o Christian, conheço o Júnior pessoalmente, pessoas muito legais, muito atenciosas, que certamente quem tiver interesse vai ser muito bem atendido, e o pessoal aí é realmente bacana. Christian, muito obrigado mais uma vez, e qualquer dúvida, qualquer situação eu te repasso, pode ser? Não, obrigado, Douglas. Eu fico aí 100% à disposição. Valeu, um grande abraço. Abraço.